Bom dia a todos, ou boa noite aos que estão me assistindo, aos que não estão, ao pessoal todo, né, ao povo. Eu me chamo Rafael, e aos que me conhecem, eu continuo me chamando Rafael. Eu sou estudante de programação, estudando um pouquinho mais, me aprofundando, pelo menos comigo mesmo, até eu dar uma introdução à faculdade, né? Até o momento eu tô me aprofundando e estudando por conta. E na live passada, eu tava com alguns problemas pra gente pegar e criar alguma coisa, criar algum tipo de problema, fazer algo de forma geral. A gente construir algum tipo de programa em C#. E um dos inscritos me deu um norte falando que eu precisaria voltar ao básico, causa que eu tava tendo alguns problemas de lógica. Mesmo eu ficando um pouquinho indignado no momento, naquele leve momento, sinceramente fiquei um pouquinho indignado. Fiquei, beleza. Eu percebi que de fato a lógica de Python e outras linguagens, aparentemente ela parecia mais fácil do que o C# me proporcionava. Então eu fui dar uma procurada, tava tentando entender um pouquinho mais sobre linguagens compiladas e linguagens interpretadas e percebi que o C# ele é uma linguagem compilada. Eu entendi exatamente o que era? Não. Eu tava assistindo alguns vídeos, tentando entender mais, com o nosso querido Fábio Akita. Aos que conhecem, Fábio Akita é um japonês que dá muita dica, né? Aos que não conhecem, pesquisem um pouquinho mais sobre Fábio Akita. Dá uma olhadinha no YouTube, mais informações dele. Acredito que vocês vão gostar. Vão trazer muitas informações. E hoje eu quero trazer um básico, né? Voltar ao básico e tentar dar um norte pra onde que a gente não deveria nem ter saído. A gente deveria ter começado por ali. Então eu entrei no ChatGPT, né? Como todo estudante. Entrei no ChatGPT e procurei 10 passos para começar a programar em C#. Ou seja, vamos ver o que o ChatGPT ele recomenda pra gente como um norte. E dali a gente usufrui, né? E o que ele chegou a passar pra mim? Eu construí uma nova pasta. Criei um arquivo MD para a gente conseguir analisar certinho. O primeiro passo que ele citou é a configuração de ambiente. Essa configuração de ambiente que ele cita era como instalar o VS Code ou Visual Studio, né? Para a gente criar um ambiente de desenvolvimento e a gente conseguir fazer nosso projeto. Legal, a gente tinha feito isso, porém a gente não conseguiu entender. Entender é a palavra-chave, né, do conceito. Entender, eu não sei na verdade ainda o que é um SDK ou o que é um Framework.NET. Por exemplo, ali que ele cita instalar o Visual Studio, no nosso caso está instalado e configurado, ou VS Code. Eu ainda não sei qual que é a diferença. Até a gente já vai dar uma procurada do Visual Studio pro VS Code, né? É uma diferença. Deve ter alguma diferença, apesar de eu acreditar que seja a mesma coisa, mas tudo bem. E depois que a gente instala esses dois, a gente configura um IDE, um editor de texto. Nossa ideia, aparentemente, desde que eu sei, né? É o nosso VS Code. Então, se restar dúvidas disso, eu tenho sérios probleminhas aí de erros. E logo depois é conhecer sobre .NET e SDK. SDK a gente chegou a instalar para configurar o nosso console, porém eu ainda não sei o que é SDK. Usar .NET CLI, executar projetos. O que é uma CLI? Beleza, depois dessa configuração, o que o chat... Nossa senhora, a dicção tá difícil, tá triste hoje. Mas o ChatGPT ele recomendou pra gente conceitos básicos em C#, que a gente já tava dando uma olhada, ou seja, a gente já começou pulando fase, né? A gente já começando pulando etapa, já colocando a carroça na frente dos bois, os bois na frente das carroças, e começou a ficar difícil. Conceitos básicos: estruturação de programa, namespace, class, main, 3, né? Primeiro, os tipos de dados. Os tipos de dados, aparentemente, eu não senti tanta dificuldade. Acredito que são as mesmas, né? Dentro do Python, por exemplo, que a gente já tinha visto em lives anteriores. Ou até mesmo em outras, por exemplo, VBA, que são outras linguagens mais fáceis, por assim dizer, de entender. Que são int, float, para números com vírgula, double, valores booleanos, string, que são as variáveis de forma geral, né? Só esse aqui de entrada para readline e saídas para
write line. Essa diferença tem umas leves e muitas diferenças aí pro Python, que ele acaba não trazendo essa questão de console. Então isso aqui vai dar uma dificuldadezinha. As variáveis e constantes, né? Como declarar as variáveis e como elas entram, como variáveis e constantes. Operadores acredito que sejam os mesmos, é a mesma coisa. Só esses lógicos acredito que mudam um pouco do Python pro C#. Estruturação de condicionais, if, else, copiar código. Esse daqui, acho que a estruturação de if e else deve ser um pouco diferente. Então, talvez mude alguns detalhezinhos. Switch case para C#, olha, aqui vai ter um desafio um pouco maior. Apesar de estrutura condicional, eu gosto bastante, principalmente em estrutura C, para Excel, estruturação que a gente precisa fazer. Estrutura de repetição, while, o do while também não conheço. For e for earth. Ideal para coleções. Não sei nem o que é uma coleção. Funções e métodos. Acredito que esse métodos aqui, que o nosso querido... Não lembro o nome dele. Eu de fato não lembro o nome dele, mas ele estava citando muito sobre funções e métodos. Que a gente estava tentando fazer esse Hello World e a gente não estava conseguindo, né? Colocando parâmetros e a gente precisou usar esses métodos e a gente não sabia. Daí a gente já pulou para arrays, né? Que são as listas, e trabalhar com listas dinâmicas e listas estáticas e listas dinâmicas. Isso acredito que seja por aí que a gente estava tentando trabalhar com array. Olha para você ver o tanto que a gente pulou de conhecimento, né? Então, tipo, acho que era o ideal a gente voltar. Logo depois a gente entendeu um pouquinho sobre classes e objetos e tratamentos de execuções. Acredito que aqui a gente já tem um norte interessante. Com esses 10 passos segundo o ChatGPT, a gente já teria um norte começando a ser interessante, né? Então, vamos lá para descobrir o que é um SDK. Primeiro, né? O que é o SDK e o que a gente instalou na máquina e como a gente pode estar configurando, o que a gente pode estar mexendo. Tá, a gente encontrou um artigo da Microsoft Learning. .NET SDK é um conjunto de bibliotecas e ferramentas que desenvolvedores usam para criar aplicativos e bibliotecas. .NET, ele contém seguintes componentes que são usados para criar e executar aplicativos. Tá, a gente tem 3 características aí. O CLI, que a gente citou. O Runtime, que é o rodando em tempo real, isso. E bibliotecas. E o .NET Driver. Aqui em instalar o SDK, a gente não precisaria instalar, porque ele já tá na nossa máquina, a gente já tá com ele tudo instalado. A gente já chegou a instalar o SDK, deixamos instalado, então a gente não precisa necessariamente vir aqui embaixo nos guias de instalação. A gente só vem aqui, ó, na .NET CLI. Vamos descobrir o que é o CLI. Visão geral do CLI do .NET. Este artigo se aplica ao SDK do .NET Core 2.1 e versões posteriores. A gente já tem uma versão posterior, e a gente já tem uma versão mais recente, né? A gente baixou, o quê? 2 semanas atrás, acredito? Não, muito mais que isso. Então... é uma versão bem recente. Interface de linha de comando. Então, basicamente, tipo, ela é um paranoia pra gente ver o que a gente tá fazendo isso. O LCI do .NET é uma ferramenta multiplataforma de desenvolvimento e criação, execução e publicação de aplicativos. A LCI do .NET está incluída no .NET SDK. Para saber como instala o SDK do .NET, consulte instalar o .NET Core. Instalamos. Comandos do LCI. Ah, ele é tipo um publicador. Ele é tipo um Git. Peguei a ideia. Eu acho que ele é tipo um Git. Só que o Git, ele é pra versionamento. Tipo, a gente tem uma versão de um projeto e a gente quer pegar e fazer uma nova versão disso aí. Uma versão aprimorada. Como só, tipo, ver antes de usar. Ah, eu tenho que entrar, né, no caso. Sinopse. .NET New. Template. Ah, entendeu? Pô, que da hora, velho. Tá, então calma aí, vamos ver. O New, ele cria projeto, ó. .NET New. Cria um novo projeto, arquivo de configuração ou solução, com base no modelo especificado. Projeto. Vamos colocar novo projeto, gente, só pra gente conseguir entender. Vamos deixar numa nota. Vamos criar um novo arquivo MD como caderno, só pra gente ter um norte do que a gente tá fazendo e onde que a gente vai anotar. Vamos chamar de comandos CLI. Descrição. O comando .NET New cria